falar de múltiplos, divisores, divisibilidade e números primos. A aula vai ser um pouquinho longa, porque eu vou falar tudo com muita calma. Só para vocês saberem, divisibilidade é aquela matéria que você tem que saber se o número é divisível por 2, se ele é divisível por 3 e assim por diante. Então, se você já teve essa matéria e você está com dúvida em algum tópico específico, é só você avançar o vídeo até onde você precisa, tudo bem? Então, vamos começar. O múltiplo de um número natural é o resultado da multiplicação desse número natural por qualquer outro número natural. Vendo assim, fica um pouquinho difícil de entender, mas vamos lá. Coloquei o texto aqui de novo só para ele ficar facinho para a gente reler. Eu vou pegar o 2, certo? Eu vou fazer aqui o 2 vezes 8, 16. Então, eu posso dizer que o 16 é múltiplo de 2. Então, vamos ler lá em cima de novo? O múltiplo de um número natural, no caso do meu exemplo é o 16, é o resultado da multiplicação desse número natural, que no meu caso é o 2, por qualquer outro número natural, que nesse caso é o 8. Então, eu digo que o 16 é múltiplo de 2, porque o 16 é o resultado de uma multiplicação em que o 2 é um dos fatores. Tudo bem? Vou fazer aqui o 2 vezes 10, 20. Então, significa que o 20 é múltiplo de 2, porque ele é o resultado de uma multiplicação em que o 2 é um dos fatores. A mesma coisa do 2 vezes 13. Eu posso dizer que o 26 é múltiplo de 2. Vamos dar um pouquinho o número. Vamos fazer o 5 vezes 3, o 15. Significa que o 15 é múltiplo de 5. Assim como o 5 vezes 7, que dá 35, e o 35 é múltiplo de 5. Assim como 5 vezes 11, e o 55 é múltiplo de 5. Então, múltiplo, posso dizer que ele é o resultado de uma multiplicação. Tudo bem? Aí você vai falar assim, ô Thalita, eu tô vendo aqui, né, nesse seu primeiro exemplo, que você fez o 2 vezes o 8. Então, o 16, ele é múltiplo do 2, certo? Certo. O 16 é múltiplo do 8? Sim, o 16 ele é múltiplo do 2 e do 8. Tudo bem? Assim como o 20 é múltiplo do 10 e do 2. Aí aqui embaixo, como o 15 é múltiplo do 5, mas ele também é múltiplo do 3, tudo bem? Eu tenho muitos múltiplos. E um número pode ser múltiplo de vários. Por exemplo, se você pegar o número 40, o 40, ele é resultado da tabuada do 2, ele é resultado da tabuada do 10, ele é resultado da tabuada do 5 e assim por diante, tudo bem? Não significa que se por exemplo, aqui, ó, se o 26 é múltiplo de 2, não significa que ele não é múltiplo de outro número, tudo bem? Então, vamos lá, por isso que a gente fixa um número e pergunta sobre ele, porque tem muitos. Eu vou dar um exemplo aqui, vamos lá. A sequência dos múltiplos de um número é obtida pela multiplicação desse número pela sequência de números naturais. Sequência de números naturais? Simples. O 0, o 1, o 2, o 3, o 4, assim por diante. Vou colocar um exemplo aqui. Eu quero saber quais são os múltiplos de 3. É muito fácil, é só você pegar a sequência dos números e multiplicar ela por 3. Então, por exemplo, 3 vezes 0, vezes 1, vezes 2, vezes 3, vezes 4, vezes 5, vezes 6, vezes 7 e por aí vai. Então, significa que os múltiplos de 3 são o 0, o 3, o 6, o 9, o 12 e assim por diante. Como que eu escrevo isso como um resultado de um exercício? É simples, você vai escrever m de 3 igual chaves e você vai colocar eles. Aí tem uma coisa interessante. Ô, Thalita, o que são esses 3 pontinhos aqui? É fácil. Eu não parei aqui, ó, no 7, mas existe o 3 vezes 8. Existe o 3 vezes 9, existe o 3 vezes 10, existe o 3 vezes 100, o 3 vezes 1000, 3 vezes 1 milhão, 3 vezes 1 bilhão. Não para, tá? Então, a sequência de múltiplos, ela simplesmente é infinita. A gente não sabe qual é o fim dela ainda, certo? Então, quando a gente não sabe o fim, a gente fala que ela é infinita. Então, eu posso ter muitos múltiplos de 3. É só eu ir multiplicando. Eu posso multiplicar 3 vezes 1 bilhão e 1, 1 bilhão e 2. Nossa, é muito número que tem pela frente, tá? Por isso que a gente coloca esses 3 pontinhos quando o exercício só pede múltiplos de 3. Ok?
tem uma curiosidade também. O 0, ele é múltiplo de todo mundo. Ah, como assim? É fácil. Lembra que o 0, para ele ser múltiplo, ele tem que ser o resultado de uma multiplicação. Aí você vai falar, ô Thalita, o 0 é múltiplo de 25? Sim, porque 25 vezes 0 é 0. Tudo bem? Então, existem alguns exercícios que o 0 não vai estar incluso na sua resposta. Ah, como que eu sei isso? Simples. Pergunte para o seu professor. Professor, é para incluir o 0? Não é para incluir o 0? Pergunta. Acho que perguntar mal não faz. Colocar uns exercícios aqui, já que a gente entrou nesse assunto. Vamos lá. Primeiro exercício. Encontre os 5 primeiros múltiplos de 7. Aqui eu limitei, tá? Você não precisa ficar fazendo conta até o infinito. Você faz os 5 primeiros. Nesse exemplo aqui, eu vou colocar o 0 incluído, tudo bem? Mas tem exercício de novo que não inclui o 0. Então é fácil. Vamos lá. 7 vezes 0, vezes 1, vezes 2, vezes 3 e vezes 4. Tudo bem? Então a resposta, o 0, 7, 14, 21 e 28. Belezinha? Facinho. Se você não entendeu, dá um pause, lê bonitinho e continua o vídeo. Tranquilo? Vamos para o segundo exemplo. Encontre todos os múltiplos de 9 que são menores do que 50. Não precisem se preocupar, é só você começar bonitinho, é dar sequência dos números. Então, eu vou fazer vezes 0, vezes 1, vezes 2, vezes 3, vezes 4, vezes 5 e vezes 6. Ué, Thalita, por que parou no 9 vezes 6? Porque deu 54, certo? E ele quer os múltiplos que são menores do que 50. Então, eu não vou usar o 54, então eu paro aqui. Então, a resposta são os números que eu consegui como resultado da minha multiplicação. Então, nesse caso, o 0, 9, 18, 27, 36 e 45. O 54 não entra, porque eu preciso dos menores do que 50. Vamos para mais um exemplinho. Esse daqui é bem legal, tá? Então, eu vou falar dele bem devagar. Encontre todos os múltiplos de 5 que são menores do que 45 e maiores ou iguais a 10. Vamos lá. 5 vezes 2, 10, vezes 3, 15, vezes 4, vezes 5. Tudo bem? Ok, parei por aqui, porque eu encontrei, certo? Ó, os dois números do exercício. Thalita, por que você não fez o 5 vezes 0 e o 5 vezes 1? Porque eu sei que vezes 0 é 0 e vezes 1 é 5. E eu quero maior ou igual a 10. Tudo bem? Então, vamos lá. Aqui. Essa é a chave. Maiores ou iguais a 10. Tá vendo a palavra iguais? Significa que o 10 está incluso, então o 10 está valendo. O problema é aqui, ó. Menores do que 45. Notou que não tem a palavra igual, menores ou igual? Significa que ele não quer o 45. Se ele não quer o 45 não entra. Tudo bem? Então, o resultado vão ser todos os outros números, exceto o 45. Esse seria um exercício com um pouquinho mais de dificuldade. Mas é só você pegar ali o lance da palavra igual, se tem o igual ou se não tem. Tranquilo? Aqui. Verifique se 322 é múltiplo de 7 e se 638 é múltiplo de 3. Como eu vou fazer isso, Thalita? Eu vou ter que ficar pegando a tabuada e ver se o número tá lá? Não precisa, não faça isso. É muito simples. Você vai pegar o 322 e dividir por 7, o 638 e dividir por 3. Então, vamos lá. 32, tudo bem, é por 4, que é o 28. Então, 32 menos 28, 4. Vou descer o 2 por 6, que dá o exato 42, e aí deu 0. Opa! Deu 0? Se deu 0, não tem o resto. Se não tem o resto, então ele é um múltiplo de 7. Tranquilo? Vamos ver o 638. Vou pegar o 6, que vai dar por 2, que vai dar 0. Vou descer o 3, tudo bem? Que vai dar por 1, que vai dar 3, que dá 0. Que eu vou descer o 8. Ups. 8 não tem na tabuada do 3. O mais próximo é o 2, que 2 vezes 3 dá 6, e aí vai me sobrar 2. Opa! Sobrou. Se sobrou, significa que ele não é múltiplo de 3. Tudo bem? Então, se o resto é 0, ele é múltiplo.
Se tem resto, não é múltiplo. Ficou simples, né? Vamos lá. Agora a gente vai para uma outra parte. A gente vai para a parte do divisor. O divisor de um número natural é o número pelo qual dividimos o outro. Falando assim, meio, né? Então vamos colocar o texto aqui de novo para a gente ver junto com o exemplo. Vamos lá. Vamos ver o número 20. O 20 é um número bem legal, porque o 20 ele é muito visível. A gente olha para ele e a gente já vem na cabeça por quais números a gente pode dividir ele. Então, né? Meio óbvio. Eu vou pegar o 20 e vou dividir por ele mesmo, porque qualquer número é divisível por ele mesmo. Se eu tenho 20 bolachas e tenho 20 pessoas para dividir, vai ficar uma bolacha para cada um, tudo bem? O próximo número é o por 10, tudo bem? 20 dividido por 10 vai dar 2. O próximo número que me vem à mente é o 5. 20 dividido por 5, 4. Depois o próprio 4 por 2, né? Por 2 é o mais rapidinho, né? E por 1. Por que não por 1? 20 dividido por 1. Eu quero que vocês prestem bem atenção nesses números, tá? No número da chave e nesse número. Tá vendo, ó, que quando eu dividi 20 por 20 deu 1? E tá vendo que dá pra dividir por 1 e dá 20? Tá vendo que eu peguei o 20 e dividi por 10 e deu 2? Mas eu posso dividir ele por 2 e dá 10? E eu dividi ele por 5 e deu 4. Peguei o 4 e deu 5. Ok? Ou seja, divisor é um número que consegue dividir aquele número. Então, por exemplo, eu vou dizer que o 1 é divisor do 20, porque eu consigo dividir 20 por 1. O 2 é divisor de 20, porque eu consigo dividir o 20 por 2. E o resto sempre dá 0. Lembra do exercício anterior? Eles são ligados, né? Porque a multiplicação e a divisão, elas são ligadas. Então, faz todo o sentido. Então, desculpa aqui. Então, os divisores de 20 é o 1, o 2, o 4, o 5, o 10 e o próprio 20. Aí você me pergunta, mas os múltiplos são infinitos. E os divisores? Os divisores não, tá? Principalmente nos números naturais, tá, gente? Tá vendo os números naturais? Tranquilo? Então, os números que conseguem dividir o 20 são esses daqui. Uma dica, sempre comece por ele mesmo, porque ele vai ser o último da lista, certo? Vamos lá. Divisibilidade. Thalita, e aí? Simples. Eu vou fazer duas perguntas. O 2 é divisor de 40? 40 é divisível por 2? Tá vendo que a pergunta meio que se inverte, mas ela só quer dizer a mesma coisa. Perguntar se o 2 é divisor de 40 significa perguntar se o 2 consegue dividir o 40. E perguntar se o 40 é divisível por 2 é a mesma coisa que perguntar: eu consigo dividir o 40 por 2? É a mesma coisa. Mas e se a pergunta for essa? 3.432.124 é divisível por 2? E 7.893 é divisível por 2? E se a pergunta for essa? 5.712.540.785 é divisível por 5? Calma. E se eu disser para você que é só olhar para o número para saber se ele é divisível? Note que eu não estou perguntando quanto é a divisão. Eu só estou perguntando se o 2 consegue dividir esses números e se o 5 consegue dividir aquele número. É uma pergunta. Ele consegue? Não quero saber quanto é, só quero saber se ele consegue. Então, vamos lá. Primeira dica é a do 2. A dica do 2 é a mais fácil de todas. Um número natural é divisível por 2 quando ele é par. Então, ou seja, se o número terminar par, ele é divisível por 2. Então, aquele número enorme lá que eu tinha perguntado, 3.432.124, é divisível por 2? É simples. O 4 é par. Então, ele é divisível por 2, porque ele termina num número par. Ah, Thalita, e o 7.893? Opa, ele terminou em um número ímpar. Então, ele não é divisível por 2. Fácil, né?
Parece ser do outro mundo, mas é muito fácil. Então, a regrinha da divisibilidade por 2 é a seguinte. Se o número terminar em par, ele é divisível por 2. De novo. De novo. Eu só tô perguntando se ele é divisível. Eu não quero saber o resultado, tá? São duas perguntas diferentes. Vamos lá para divisibilidade por 3. Um número natural é divisível por 3 quando a soma dos seus algarismos é divisível por 3. Você basicamente precisa saber a tabuada do 3. Quando eu digo tabuada, é aquela tabuada simples que vai do 1 até o 10, tudo bem? Mas, resumidamente, você só precisa lembrar destes 3, do 3, do 6 e do 9. Eu vou já explicar por quê. Vamos lá. Pergunta: 27 é divisível por 3? Aí você vai falar o seguinte: eu sei que é, porque 27 está na tabuada do 3. Isso é muito bom, mas eu vou usar ele para a gente começar o nosso exemplo. Eu vou pegar os algarismos e somar. Então, 27, 2 mais 7. 2 mais 7 dá 9. E o 9 tem na tabuada do 3, então ele é divisível por 3, tudo bem? Mais um exemplo. 51 é divisível por 3? Muito simples, é só pegar o 5 mais o 1. Opa, deu 6. O 6 tem na tabuada do 3, então ele é divisível por 3, tudo bem? E 92 é divisível por 3? 9 mais 2 dá 11. Existem dois jeitos, tá? Você pode olhar esse 11 e falar assim, Thalita, na tabuada do 3 não tem 11. E aí você já mata a charada rapidinho. Ou você pode fazer o 1 mais 1, que funciona também. Deu 2, não deu? Não tem 2 na tabuada do 3, então ele não é divisível por 3. Nossa, que númerozão! 1581. É divisível por 3? É simples, vamos somar os algarismos dele. 1 mais 5 mais 8 mais 1, deu 15. Se você já está espertinho na tabuada do 3, você sabe que tem o 15 na tabuada do 3 e você já pode falar de cara que ele é divisível. Ou, se você não tem certeza se o 15 está na tabuada do 3, você pega o 1 e soma com 5. Deu 6. Então, ele é divisível por 3. Tudo bem? Próximo. Um número natural é divisível por 4 quando o número formado por seus dois últimos algarismos for divisível por 4. Nessa dica, você precisa saber a tabuada do 4, mas ela tem um esqueminha, tá? Tá vendo que eu coloquei o 00 ali na frente? Se o número terminar em 00, ele é divisível por 4, tá? Você não precisa nem pensar duas vezes. Mas você precisa saber a tabuada do 4, pelo menos, né, até ali, o 4 vezes 10, que é o 40. Porque você precisa olhar os dois últimos números. Então, vamos lá. 2136. Eu preciso olhar os dois últimos, que é o 36. Opa, 36 tem na tabuada do 4. Então, ele é divisível por 4. Lembrem-se de novo. A minha pergunta é só se ele é ou não divisível. Eu não tô perguntando o resultado, ok? 4023. O último número é o 23. 23 não tem na tabuada do 4. Então, ele não é divisível por 4. Tudo bem? 1.156.008. Ô, Thalita, mas é o 0. É o 08, tudo bem? O 8 tem na tabuada do 4, então ele é divisível. Aqui, 716. Pega os dois últimos algarismos, 16 tem na tabuada do 4, tudo bem? E, por último, só para exemplificar, o 56.100. Opa, terminou em 00, então ele é divisível por 4, ok? Um número natural é divisível por 5 quando seu último algarismo for ou 0 ou 5. Gente, o do 5 ele é tão fácil quanto o do 2. Terminou em 0 ou terminou em 5, ele é divisível por 5. Os exemplos aqui são bem de boa. Lembra daquele número enorme lá no começo? Olha lá, terminou em 5, então ele é divisível por 5, tudo bem? Aqui, 2136, ele termina em 6. Não é, né? Não é. Aqui, 430. Opa, terminou em 0. Então, ele é. Aqui, 4.051.147. Terminou em 7. Então, não. Beleza? Aqui, 2.315. Terminou em 5. Então, ele é. E aqui, 56.100. Terminou em 0. Então, é. Ok? Vamos lá. A do 6.
A divisibilidade por 6, ela vai depender de duas divisibilidades. Ela vai depender da divisibilidade por 2 e por 3. Então, vamos lá. Um número natural é divisível por 6 quando ele for divisível por 2 e por 3 ao mesmo tempo. Tem que ser ao mesmo tempo, tá, gente? Se for por um ou por outro, não dá certo, tem que ser pelos dois. Então, vamos testar aqui. Vou pegar o 126. O 126 termina em 6 e o 6 é um número par, então ele é divisível por 2. E se eu pegar o 1 mais o 2 mais o 6, vai dar 9, então ele é divisível por 3. Então, se ele é divisível por 2 e também é divisível por 3, ele é divisível por 6, ok? Vou pegar um outro exemplo. 458. Ai, Thalita, terminou em 8, ele é par, então ele é divisível por 2. Sim, só que o importante é que ele seja divisível pelos dois ao mesmo tempo. Então, vamos ver se ele é divisível por 3. 4 mais 5 mais 8 dá 17. E não tem 17 na tabuada do 3, certo? Se você tá com dificuldade, é só pegar o 7 mais 1, que vai dar 8. Não tem na tabuada do 3. Se não deu certo para os dois, então ele não é divisível por 6. Então, de novo, para ele ser divisível por 6, ele tem que estar na do 2 e na do 3 ao mesmo tempo. Não vale estar em uma só. Tranquilo, né? Gente, aqui a gente vai entrar na divisibilidade por 7. Eu, pessoalmente, às vezes prefiro pegar um número e tentar dividir ele por 7 do que fazer esse aqui. Mas muitos livros escolares ensinam, então eu vou ensinar aqui para você, tudo bem? Um número natural é divisível por 7 quando a diferença do dobro do último algarismo e o número formado pelos demais formam um número divisível por 7. Falando assim, parece coisa do outro mundo, né? Mas até que é fácil. Eu vou pegar o 224. Então, de novo, o dobro do último algarismo. O último algarismo é o 4. E o número formado pelos que sobraram é o 22. Então, eu vou pegar o 4 vezes 2, que vai dar 8. E aí, sobra o 22, tudo bem? Eu tenho que fazer o maior menos o menor. Então, eu vou pegar o 22 menos o 8, que vai dar 14. Como 14 tem na tabuada do 7, então ele é divisível por 7. Eita, vamos devagar. 224. Eu tenho que fazer o dobro do último número. O último número é o 4. Depois eu tenho que subtrair com o que sobra. Sobrou o 22, tudo bem? 4 vezes 2, 8. Aí eu pego o 22, que são os números que sobraram, e subtraio do menor, que no caso aqui é 8, tudo bem? Pode acontecer desse número ser maior que esse. É só pegar o maior e fazer menos o menor, não tem problema, tá? Então, 14 é divisível por 7. Vamos tentar um outro aqui. 325. O último número é o 5. E o que sobrou é o 32. Então, vamos lá. 5 vezes 2, 10. Então, eu vou ter que pegar o 32, certo? E subtrair 10. Vai dar 22. Não tem 22 na tabuada do 7. Então, ele não é divisível por 7. Ok? Quando tem 3 números, ok. Eu vou mostrar para vocês quando tem mais. Então, por exemplo, esse número aqui tem 4 algarismos. Vamos lá. Eu tenho que pegar o último número. E o que sobrou aqui foi o 370. Eu pego o dobro do último número, que no meu caso é o 6. Aí eu vou pegar o 370 e tirar 6, tudo bem? 370 menos 6. Tá vendo que deu um número ainda grande, 364? Você não sabe se isso aqui tem na tabuada do 7. Então, o que você faz? Você vai pegar o 364 e vai fazer a mesma coisa, tudo bem? Então, o último número é o 4, o que sobrou foi o 36. Eu faço o dobro do último número, então vai dar 8. Aí eu pego o 36 menos o 8, que dá 28. O 28 tem na tabuada do 7, então ele é divisível por 7. Cuidado, tá? Não é o 364 que eu perguntei se o 3.703 é. Então, é ele que é divisível. Assim, às vezes é mais fácil pegar e dividir. Às vezes é mais fácil fazer por esse. Quando o número é muito grande, é mais fácil fazer por esse. Quando o número é pequenininho, é mais fácil tentar dividir. E aí, você tem que saber a tabuada do 7 na cabecinha. Belezinha? Gente, eu mostrei para vocês os mais importantes, mas eu vou colocar aqui as curiosidades, tudo bem? Tem a divisibilidade por 8. Ele é divisível por 8 quando o número formado... Nossa, desculpa, foi um S a mais ali, tá? Quando o número formado por seus 3 últimos algarismos for divisível por 8. Então, eu vou colocar um exemplo aqui. Por exemplo,
7.288. Ele é divisível por 8, porque o 288 é divisível por 8, vai dar 36. Essa divisibilidade você tem que pegar os 3 últimos e dividir por 8, tá? Não vai ter que decorar a tabuada do 8 aí, certo? É pouco usado, tá? Bem pouco usado. Um número natural é divisível por 9 quando a soma de seus algarismos, for divisível por 9. Lembra dado 3 que a gente tinha que somar e se o resultado tivesse na tabuada do 3 ele era divisível? É a mesma coisa, só que aqui tem que ser por 9. Então, por exemplo, 702. Ele é divisível por 9, porque se eu pegar o 7 mais o 0 mais o 2 vai dar 9, e o 9 tem na tabuada do 9. Tranquilo? Então, o esqueminha dele é igualzinho a do 3, só que aí tem que ter na tabuada do 9. Tudo bem? Por exemplo, se eu somar os algarismos e der 6, ele não é divisível por 9, ok? A do 10 é muito fácil. É só terminar em 0. Qualquer número que termine em 0 é divisível por 10. Então, eu coloquei uns exemplos só para você visualizar. Então, terminou em 0, é divisível por 10, ok? Aí, tem a divisibilidade por 12. Ô, Thalita, você pulou o 11. Eu pulei, porque a do 11 é mais fácil você pegar o número e dividir por 11. Mas a do 12, ela tem uma dica, né? Um atalho. A do 12, ela vai funcionar mais ou menos igual a do 6. Lembra que a do 6 tem que multiplicar por 2 e por 3 ao mesmo tempo? A do 12 tem que ser pela do 4 e a do 3. Tudo bem? Tem que ter na do 3 e tem que ter na do 4 para ser divisível por 12. Então, por exemplo, 144 é divisível por 3, porque se eu somar 1 com 4 vai dar 9, e 9 tem na tabuada do 3. E ele também vai ser divisível por 4, porque se eu pegar os dois últimos números, que é o 44, eu consigo dividir por 4. Então, se ele é por 3 e por 4, ele consegue ser divisível por 12, tá? Aqui. O número natural é divisível por 15, quando ele é divisível por 3 e por 5 ao mesmo tempo. Mesmo esquema do 12 e do 6, tudo bem? Só que o 15 é pelo 3 e pelo 5 ao mesmo tempo. Um exemplo é o 180. 180 terminou em 0, então ele é divisível por 5. Se eu somar 1 com 8 com 0, vai dar 9 e tem na tabuada do 3. Então, se tem na do 3 e na do 5 ao mesmo tempo, ele é divisível por 15. Um número natural é divisível por 25 quando os dois últimos algarismos forem 00, 25, 50 ou 75. Aí é um mero detalhe, tudo bem? Então, 00, 25, 50 e 75 ele é divisível por 25. E a última dica é que o 1 é divisor de todo mundo. Você consegue pegar qualquer número e dividir por 1, tudo bem? Certo? Vamos lá. Eu vou fazer alguns exercícios e aí eu vou fazer o seguinte. Eu vou deixar eles aqui no vídeo, sem a resposta. Você dá um pause, tenta fazer aí na sua casa e depois você continua vendo o vídeo para ver se você acertou, ok? Então, dá um pause agora, tenta fazer o exercício aí na sua casa, ok? Bom, vamos lá para as respostas. Então, os divisores de 18, 1, 2, 3, 6, 9 e 18. E aqui o resultado do exercício 2. Dá um pause, ver se você acertou, belezinha? Vamos continuar. Eu vou fazer aqui algumas perguntas para vocês, porque eu quero chegar em algum lugar com elas. Quais são os divisores de 2? Os divisores de 3, os de 5 e os do 11. Simples. Quem consegue dividir o 2? O 1 e o 2. Não tem nenhum número natural entre eles que consegue dividir o 2, certo? Só o 1 e o 2. Quem consegue dividir o 3? Só o 1 e o 3, tá? Eu não consigo dividir 3 por 2. E quem consegue dividir o 5? O 1 e o 5. Ou seja, o 1 e ele mesmo. E a mesma coisa no 11. Só o 1 e o próprio 11. O 11 não tem na tabuada do 2, não tem na tabuada do 3, não tem na tabuada do 4, não tem. Ele só vai ter na tabuada do 1 e na tabuada dele mesmo. Esses números que só possuem 2 divisores, o 1 e ele mesmo, são chamados de número primo. Então, esses daqui são números primos. Então, de novo, número primo é todo número que possui 2 divisores, o 1 e ele mesmo. Tudo bem?
Vou colocar uns exemplos aqui. O 4. Os divisores do 4 são o 1, o 2 e o 4. Tá vendo que tem o 2 aqui? Então, o 4 não é primo. Para ser primo, é só divisível por 1 e por ele mesmo. Aqui, o 5. Simples, os divisores, de 5 é 1 e ele mesmo. Então, o 5 é primo. E o 6? O 6 fica meio bem na cara, né? Porque a gente não consegue olhar o 6 e não pensar em 2 vezes 3. Então, tá meio na cara aqui que o 6 não é primo, tudo bem? Agora aqui, o 13. O 13? Caramba, o 13 só tem na tabuada do 1 e dele mesmo. Então, o 13 é primo. E aqui, só uma dica. 115. Se você entendeu o vídeo, você viu que o 115 terminou em 5. Se ele terminou em 5, então ele é divisível por 5. Então, só aí você já mata a charada. Ele não é primo. Tudo bem? Ele é divisível por 5 e por 23 também. O 115 não é primo. Vou colocar algumas dicas de número primo aqui para vocês. Primeiro, o número 2 é o menor número primo, ok? Qualquer número par não é primo, somente com exceção do 2. Então, por exemplo, o 4 não é primo, o 6 não é primo, o 8 não é primo, tudo bem? Então, o único número par que é primo é o 2. E ele é o menorzinho de todos. Ele é o primeiro número primo, ok? O número 1 não é considerado primo. Ué, por quê? Porque um número primo, ele tem que ter 2 divisores. E o 1 só tem ele mesmo. Tudo bem? Então, por isso ele não é considerado número primo. E aqui eu coloquei para vocês os 10 primeiros números primos. Tudo bem? Se você quiser dar uma anotadinha aí, sinta-se à vontade. Gente, é isso. Então, a gente viu múltiplo, a gente viu divisor, a gente viu divisibilidade e a gente viu o que é um número primo, certo? Olha, se você tiver alguma dúvida, manda aqui nos comentários ou me procura lá na página do Face, é só perguntar. De vez em quando demora um pouquinho para responder, mas eu acabo respondendo, certo? É isso, gente. Espero que eu tenha sido útil, espero que eu consiga ajudar vocês de algum jeito. Beijinhos, tchau, tchau.